Olá, o trecho de número 9, página 83, é o finalzinho da etapa do futebol. Os Buccaneers vencem por 25-17, uma das maiores surpresas da temporada. Ao fim do jogo, Lynch e Dung saem do campo juntos. Parece que alguma coisa diferente aconteceu ali. Lynch diz enquanto eles entram no túnel. Estamos começando a acreditar, respondeu Dung. E vamos lá. Agora uma outra historinha. Para entender como o foco de um treinador na mudança de hábitos foi capaz de transformar um time, é necessário olhar fora do mundo dos esportes, muito fora, num velho porão no Lower East Side de Nova York, em 1934, onde nasceu um dos maiores e mais bem-sucedidos projetos de mudança de hábitos em grande escala. Sentado no porão estava um alcoólatra de 39 anos chamado Bill Wilson. Anos antes, Wilson tomara seu primeiro gole de álcool durante o acampamento de treinamento para oficiais em New Bedford, Massachusetts, onde ele estava aprendendo a atirar com metralhadoras antes de ser enviado para a França na Primeira Guerra Mundial. Famílias endinheiradas que moravam perto da base muitas vezes convidavam oficiais para jantar. E certa noite de domingo, Wilson apareceu a uma festa em que foram servidos harebite e cerveja. Ele tinha 22 anos e nunca tinha experimentado álcool antes. A única coisa educada a se fazer, pareceu a ele, era beber o copo que lhe tinham sido servido. Uma das poucas semanas depois, Wilson foi convidado para outro evento elegante. Havia homens de fraque e mulheres flertando. Um mordomo veio e pôs um coquetel de Bronx na mistura de gin, vermute seco e doce e suco de laranja na mão de Wilson. Ele deu um gole e sentiu, como disse depois, que havia encontrado o elixir da vida. Já em meados da década de 1930, tendo voltado da Europa, com seu casamento indo de mal a pior, e após ver evaporar a fortuna ganha com a venda de ações, Wilson estava consumindo 3 garrafas de bebida alcoólica por dia. Numa tarde fria de novembro, enquanto estava sentado na penumbra, um velho parceiro de bebedeiras telefonou. Wilson o convidou para vir à sua casa e preparou uma jarra de suco de abacaxi com gin. Serviu um copo para o amigo. Seu amigo recusou o drink. Disse que estava sóbrio havia 2 meses. Wilson ficou estupefato. Começou a descrever sua própria luta contra o álcool, incluindo a briga em que se envolvera num country club e que lhe custara seu emprego. Disse que tentara parar, mas não conseguira dar conta. Passara por uma desintoxicação e tomara pílulas. Fizera promessas para sua mulher e entrara para grupos de abstinência. Nada disso tinha funcionado. Como perguntou Wilson, seu amigo conseguira... Como? Perguntou Wilson para seu amigo. Como seu amigo conseguira fazer aquilo? Eu tenho religião, disse o amigo. Ele falou sobre pecado e tentação, o inferno e o diabo. Perceba que você está no fundo do poço. Admita isso e disponha-se a entregar sua vida nas mãos de Deus. Wilson achou que o cara estava maluco. No verão passado, era um alcoólatra pirado. Agora, eu suspeitava, tinha pirado um pouco na religião. Ele escreveu depois. Quando seu amigo foi embora, Wilson tomou o resto da bebida e foi para a cama. Um mês depois, em dezembro de 1934, Wilson se internou no Charles B. Towns Hospital for Drug and Alcohol Addictions, um centro de desintoxicação de alto nível em Manhattan,
O médico começou a lhe aplicar infusões de hora em hora de uma droga alucinógena chamada beladona, que na época estava em voga para o tratamento do alcoolismo. Wilson perdia e recuperava a consciência no leito de seu quartinho. Então, num episódio que já foi narrado em milhões de encontros em lanchonetes, centros comunitários e porões de igreja, Wilson começou a se contorcer de agonia. Passou dias tendo alucinações. As dores da abstinência o faziam sentir como se insetos estivessem rastejando por sua pele. Ficava tão enjoado que mal conseguia se mexer, mas a dor era intensa demais para ficar parado. Se existisse um Deus, que ele se mostre, Wilson gritava para seu quarto vazio. Estou disposto a fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Nesse instante, como ele escreveu depois, uma luz branca inundou seu quarto. A dor passou e ele sentiu como se estivesse no cume de uma montanha. Estava soprando um vento que não era de ar, mas de espírito. E então me veio a revelação súbita de que eu era um homem livre. Lentamente o êxtase foi diminuindo. Fiquei deitado na cama, mas agora por um tempo eu estava em outro mundo. Um novo mundo de consciência. Que bonito. Gostei dessa parte. Bill Wilson jamais tomaria outro gole de álcool. Durante os 36 anos seguintes, até morrer de enfisema, em 1971, ele se dedicaria a fundar, construir e disseminar os alcoólicos anônimos, AA, até que se tornasse a maior, mais conhecida e mais bem-sucedida organização de mudança de hábito do mundo. O número estimado de 2,1 milhões de pessoas procuram ajuda no AA a cada ano, e até 10 milhões de alcoólatras talvez já tenham alcançado a sobriedade através do grupo. Os alcoólicos anônimos não funcionam para todo mundo. Os índices de sucesso são difíceis de medir devido ao anonimato dos participantes, mas milhões dão crédito ao programa por salvar suas vidas. O credo institucional do AA, os famosos 12 Passos, tornou-se um componente cultural incorporado em programas de tratamento para alimentação compulsiva, vício em jogos de azar, dívidas, sexo, drogas, dispossofobia, nem sei o que é isso, automutilação, tabagismo, vício em videogames, dependência emocional e dezenas de outros comportamentos destrutivos. As técnicas do grupo oferecem em diversos aspectos uma das fórmulas mais poderosas para a mudança. Tudo isso é um tanto inesperado, pois o AA não tem praticamente nenhum embasamento científico ou nos métodos terapêuticos mais aceitos. O alcoolismo, é claro, não é apenas um hábito, é um vício físico com raízes psicológicas e talvez genéticas. O interessante no AA, no entanto, é que o programa não aborda diretamente várias das questões psiquiátricas ou bioquímicas que, segundo os pesquisadores, muitas vezes estão no cerne daquilo que leva os alcoólatras a beberem. Na verdade, os métodos do AA parecem ignorar descobertas científicas e médicas de um modo geral, assim como os tipos de intervenção de que muitos psiquiatras dizem que os alcoólatras realmente precisam. Tem uma explicação aqui, vamos ler. A linha que separa os hábitos dos vícios muitas vezes é difícil de medir. Por exemplo, a Sociedade Americana de Medicina
da dependência define vício como um distúrbio primário e crônico de recompensa cerebral, motivação, memória e circuitos relacionados. O vício é caracterizado por uma debilitação do controle comportamental, anseios e incapacidades de observar-se de forma consciente e diminuição dos relacionamentos. Segundo essa definição, observam alguns pesquisadores, é difícil determinar por que gastar $50 por semana em cocaína é ruim, mas gastar $50 por semana em café não é um problema. Alguém que anseia por um cappuccino toda tarde pode parecer clinicamente viciado para um observador que considere que pagar $5 por um café demonstra uma debilitação do controle comportamental. Uma pessoa que prefere correr a tomar café da manhã com os filhos é viciada em exercícios? Em geral, dizem muitos pesquisadores, enquanto o vício é complicado e ainda mal compreendido, diversos dos comportamentos que associamos a ele muitas vezes são impulsionados por hábitos. Algumas substâncias, tais como drogas, cigarros ou álcool, podem causar dependência física, mas esses anseios físicos muitas vezes podem desaparecer rapidamente depois que o uso é interrompido. Um vício físico em nicotina, por exemplo, dura apenas enquanto a substância química está na corrente sanguínea do fumante. Cerca de 100 horas depois do último cigarro, muitos dos desejos persistentes que consideramos como acessos de vício em nicotina, na verdade, são hábitos. Nossa, errei aqui, gente, desculpa. Cerca de 100 horas depois do último cigarro, muitos dos desejos persistentes que consideramos como acessos de vícios em nicotina, na verdade, são hábitos comportamentais afirmando-se. Na verdade, estava certo aquela hora. A letra é muito pequenininha, gente. Ansiamos por um cigarro no café da manhã. Um mês depois, não, porque precisamos dele fisicamente, mas porque lembramos a sensação agradável que ele costumava proporcionar toda manhã. Foi mostrado em estudos clínicos que atacar os comportamentos que consideramos vícios, modificando os hábitos relacionados a eles, é um dos métodos de tratamento mais eficazes. Embora valha notar que algumas substâncias químicas, como os opiáceos, podem causar vícios físicos duradouros, e alguns estudos indicam que um pequeno número de pessoas parece predisposto a procurar substâncias viciantes, a despeito de intervenções comportamentais. O número de substâncias que causam vícios físicos de longo prazo, no entanto, é relativamente pequeno e estima-se que o número de viciados predispostos seja muito menor do que o número de alcoólatras e viciados que procuram ajuda. Bom, essa é a explicação que estava com a letra bem miudinha. Voltando. O que o AA oferece, em vez disso, é um método para atacar os hábitos que cercam o consumo de álcool. Os alcoólicos anônimos, em essência, são uma máquina gigante para mudar loops de hábitos. E embora os hábitos associados ao alcoolismo sejam extremos, as lições que o AA fornece demonstram como quase todo hábito, mesmo o mais persistente deles, pode ser mudado. Bill Wilson não leu publicações acadêmicas nem consultou vários médicos antes de fundar o AA. Poucos anos após alcançar a sobriedade, redigiu os 12 passos, agora célebres. Numa noite sentado na cama, escolheu o número 12 devido aos 12 apóstolos, e alguns aspectos do programa não são apenas não científicos, como também podem parecer simplesmente bizarros. Pensemos, por exemplo, na insistência do AA para que os alcoólatras
compareçam a 90 encontros em 90 dias. Um período que parece ter sido escolhido ao acaso. Ao foco intenso do programa na espiritualidade, como é articulado no terceiro passo, que diz que os alcoólatras podem alcançar a sobriedade tomando uma decisão de entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, como o compreendemos. 7 dos 12 passos mencionam Deus ou espiritualidade, o que parece insólito para um programa fundado por um ex-agnóstico que, durante sua vida inteira, foi abertamente hostil à religião institucionalizada. Os encontros do AA não têm uma programação ou plano de atividade pré-definido. Em vez disso, geralmente começam com um membro contando sua história, depois do qual outras pessoas podem opinar. Não há profissionais que orientam as conversas e há poucas regras sobre como os encontros devem funcionar. Nas últimas 5 décadas, enquanto quase todos os aspectos da psiquiatria e da pesquisa sobre vícios foram revolucionados por descobertas das ciências comportamentais, da farmacologia e da nossa compreensão do cérebro, o AA permaneceu congelado no tempo. Devido à falta de rigor do programa, acadêmicos e pesquisadores muitas vezes o criticaram. A ênfase do AA na espiritualidade, alegavam alguns, fazia dele mais um culto do que um tratamento. Nos últimos 15 anos, no entanto, uma reavaliação começou. Pesquisadores agora dizem que os métodos do programa fornecem lições valiosas. Bom, fui até a página 88 e no próximo vídeo a gente continua daqui. Obrigada e até mais!